Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num personagem que, nossa, marcou demais, né? Sasuke Uchiha lá de Naruto. Com certeza. A ideia aqui é investigar a trajetória complexa dele, sabe? Poder, vingança, estratégia. E como isso talvez reflitam os princípios daquele livro polêmico, As 48 Leis do Poder. Isso do Robert Greene, que é um livro bem pragmático, né? Às vezes até meio cínico sobre como conseguir poder. Exato. E para guiar essa conversa, a gente está usando partes de uma análise chamada Sasuke Uchiha, Poder, Vingança e as 48 Leis. O objetivo não é contar a história de novo, que todo mundo já conhece, mas, decifrar as táticas dele, a mentalidade, sabe? Usando essas leis como se fossem um mapa para entender o Sasuke. É uma ótima forma de olhar para ele. Então, a missão aqui é entender como essa busca do Sasuke pelos objetivos dele acabou transformando o cara. E como as ações dele podem ser vistas como exemplos, assim, bem práticos e muitas vezes sombrios, né, dessas estratégias de poder do Greene. Ok, vamos lá desempacotar isso. É um ponto de partida excelente, porque personagens como o Sasuke, eles dão um terreno fértil para a gente examinar essas ideias complexas, tipo poder, estratégia, de um jeito mais palpável. Sim. A trajetória dele, que começa com aquele trauma horrível do massacre do clã, Nossa. é quase um estudo de caso, né? De como um objetivo único, a vingança, pode dominar tudo, cada escolha. Totalmente. E a ligação com as leis do poder já aparece logo de cara, né? Se a gente pegar a Lei 29, planeje até o fim. Essa é forte. É. A análise sugere que a vida toda do Sasuke depois daquilo foi meticulosamente focada num único fim: derrotar o Itachi. É verdade. E ele não mediu esforços, né? Sacrificou a amizade, tipo a do Naruto, a lealdade com a vila, até pedaços da própria moralidade dele ficaram pelo caminho. Sim, deixou tudo pra trás. Isso espelha muito o que o Greene que fala sobre o foco absoluto, né? Para quem busca poder ou um objetivo grande. O Sasuke parecia viver só para aquele desfecho. Não importava o custo. E essa determinação toda levou ele àquela decisão super radical, né? De abandonar Konoha e ir atrás do Orochimaru, pra conseguir poder. Exato. Foi um choque pra todo mundo na época. Definiu muita coisa. Demais. E essa decisão, a gente pode olhar para ela pela lente da Lei 15. Esmague completamente o inimigo. Certo. E o que é fascinante aqui, e a análise ressalta bem isso, é como o Sasuke parece que aplicou essa lei não só nos inimigos externos, mas nele mesmo. No próprio passado. Como assim? Nele mesmo? Ele não só saiu da vila, ele tentou, assim, aniquilar a identidade antiga dele, sabe? Aquele Sasuke da Folha, para que nenhuma fraqueza, nenhuma ligação antiga pudesse tirar ele do caminho da vingança. Nossa. É uma ruptura muito brutal, física e psicológica, para eliminar qualquer coisa dentro dele que pudesse atrapalhar a missão. Essa ideia de se auto-aniquilar para atingir um objetivo é poderosa. E bem assustadora também. Com certeza. Isso me leva a pensar em como ele lidava com as alianças depois, né? Mesmo quando ele colaborava com alguém, sempre parecia ter uma agenda escondida. Sim, sempre. Aquela passagem dele pela Akatsuki, por exemplo, nunca pareceu que ele estava lá de coração, sabe? Era mais um meio para chegar onde ele queria. Precisamente. E isso conecta direto com a Lei 3 Oculte e suas intenções. Ah, essa faz todo sentido para ele. Total. O Sasuke era um mestre nisso, segundo a análise. Ele fingia se alinhar com o Orochimaru ou com o Tobi depois, mas usava essas parcerias só como, plataformas temporárias. Entendi. Uma escada. Exato. O Greene diz que revelar suas intenções muito cedo atrai resistência, atrapalha os planos. E o Sasuke parecia entender isso, sabe? Instintivamente. Ele mantinha os objetivos reais dele escondidos para ganhar tempo, manipular situações. Essa ocultação era quase um modo de vida para ele, então. Era parte de quem ele se tornou, né? Mas essa coisa de usar as relações o tempo todo, usar e descartar aliados, como o Orochimaru, ou até a própria equipe dele, a Taka, isso não deixava ele terrivelmente sozinho? Sem dúvida. Um isolamento brutal. Essa recusa em criar laços de verdade parece ter um custo muito, muito alto. Com certeza. E essa atitude, ela conversa com a Lei 20,
Não se comprometa com ninguém. Outra que se encaixa. Pois é. Se a gente olhar o quadro geral, essa recusa dele em criar vínculos fortes garantia para ele o máximo de autonomia, de flexibilidade. Liberdade para agir. Isso. O Green vê compromissos como armadilhas, que limitam a ação. O Sasuke, evitando lealdades profundas, mantinha a liberdade para manobrar, mudar de rumo, conforme os objetivos dele exigiam. Só que, como você disse, essa liberdade estratégica teve um preço enorme. Exato. O isolamento profundo. Ele estava livre das amarras dos outros, mas também desconectado de qualquer suporte emocional, né? E toda essa postura dele, essa frieza calculista, essa capacidade de mudar de lado, a falta de compromisso, ajudava a criar aquela aura de imprevisibilidade, de perigo ao redor dele, né? Sim, muito. Ninguém nunca sabia o que esperar do Sasuke. Exatamente. E essa característica bate com a Lei 17. Mantenha os outros em estado de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Nossa! A análise sugere que essa imprevisibilidade não era só um traço dele, mas uma ferramenta de poder mesmo, ativa. Como assim? Bom, os aliados ficavam hesitantes em confiar nele totalmente, né? O que mantinha ele no controle da relação. E os inimigos temiam ele não só pela força, mas pela incerteza. O que ele vai fazer agora? Dificultava prever os movimentos dele. Exato. Dificultava criar estratégias contra ele. O Green fala que ser previsível te deixa vulnerável. A imprevisibilidade do Sasuke o tornava um alvo muito mais difícil de neutralizar, de manipular. Isso levanta uma questão interessante sobre o poder psicológico da incerteza, né? Tanto na estratégia quanto nas relações. Com certeza, é uma arma poderosa. Mas a trajetória do Saf não é só isso, né? Tem aquela virada fundamental depois que ele descobre a verdade sobre o Itachi, sobre o massacre Uchiha. Sim, um momento chave. O objetivo dele muda radicalmente. A vingança contra o irmão vira, primeiro, um desejo de destruir Konoha e depois aquela visão mais complexa, distorcida até, de querer reformar o mundo ninja à força. Como essa mudança se encaixa nessa análise pelas leis do poder? Essa é uma fase crucial e bem complexa mesmo. Mas até essa transformação pode ser lida à luz de outra lei, a Lei 5. Muito depende da reputação. Guarde-a com sua vida. A reputação? Interessante. É. Depois que a verdade veio à tona, o Sasuke, talvez sem nem perceber direito no começo, começa a redefinir a própria história dele. A narrativa. Deixa de ser só o vingador. Exato. Ele não é só o traidor vingativo, ele passa a ser o cara que carrega o peso da verdade Uchiha, um reformador com uma visão radical. Entendi. A análise aponta que isso mostra uma compreensão, mesmo que intuitiva, de que a reputação é poder. Ao mudar o propósito declarado dele, ele também tentava moldar como os outros o viam, gerenciar a imagem para conseguir influência ou justificar as próximas ações. O Green fala muito disso, né? Que a reputação é um ativo estratégico, tem que cultivar e defender. Exatamente isso. E mesmo com essas mudanças todas de objetivo, uma coisa que parece constante é o jeito dele agir, sempre com uma audácia, assim, impressionante, quase desafiadora. Sim, a ousadia era a marca dele. Atacar a reunião dos Kages, enfrentar o Naruto no auge, ele parecia não ter medo do risco, né? O que essa ousadia diz pra gente em termos de estratégia de poder? Isso leva direto para a Lei 28, entre em ação com ousadia. Mais uma. Pois é, a fonte que a gente está usando ressalta isso. Não importa a moralidade ou o risco, as ações do Sasuke eram sempre marcadas pela determinação, pela falta de hesitação. Ele ia lá e fazia. Ia. O Green argumenta que timidez, hesitação, são desastrosas no jogo do poder. Já a ousadia, mesmo sendo arriscada, intimida os oponentes, chama a atenção. Pode criar oportunidades onde não existia nada. Mesmo sem garantia de vitória. Exato. A vitória pode não ser certa, mas só a demonstração de confiança inabalável já é uma vantagem psicológica. A disposição do Sasuke de enfrentar o mundo todo se precisasse, Sim. exemplifica bem essa ideia. Ação decisiva e confiança como motor para buscar o impossível. Mas
falando de toda essa ousadia dessa aplicação quase religiosa das estratégias de poder, a gente não pode ignorar o lado sombrio, né? O custo humano disso tudo para ele foi devastador. Com certeza. A jornada do Sasuke é também uma história de muita solidão, muito sofrimento. Exatamente. E esse é o contraponto fundamental que a análise também traz. A trajetória dele funciona como um alerta mesmo, sobre os perigos dessas estratégias de poder. Um alerta. Sim, porque olha, as leis do Greene podem ser eficazes para conquistar objetivos, para navegar em ambientes difíceis. Mas o preço pessoal pode ser a própria alma, sabe? Pesado. A gente vê no Sasuke a perda da inocência, aquela incapacidade crônica de confiar em alguém, a destruição dos laços que poderiam ter salvado ele. Ele se isola completamente. Totalmente. A obsessão por poder e vingança consome ele, isola do mundo e até de si mesmo. Ele vira uma figura profundamente trágica, né? Mesmo no auge da força dele, ele está mergulhado na alienação, na angústia. É a ilustração daquele vazio que pode vir junto com o poder absoluto quando ele vira o fim em si mesmo. Perfeitamente colocado. Então, fazendo um balanço aqui, o Sasuke Uchiha se revela uma figura, extraordinariamente rica para essa análise pelas 48 leis do poder, né? Muito rica. A gente viu como ele parece ter encarnado várias dessas leis, esconder intenções, esmagar obstáculos, até os internos, sem previsível, agir com ousadia, tudo naquela busca incansável pelos objetivos dele. Fosse vingança, fosse a tal reforma do mundo. E a atualidade dele é o que o torna tão marcante, né? A história do Sasuke não só ilustra a possível eficácia dessas estratégias no jogo do poder, mas expõe de forma brutal o custo disso tudo. Ele personifica essa tensão entre alcançar metas grandiosas e manter a própria humanidade, a capacidade de se conectar. Ele consegue um poder imenso. Mas paga com solidão e angústia. Mostra que essa busca pelo poder, levada ao extremo, pode levar a um vazio existencial profundo. E isso deixa a gente com uma provocação final, né, para quem tá ouvindo. Sempre bom refletir. Olhar para o Sasuke por essa lente das leis do poder força a gente a perguntar qual é o limite, até onde um propósito grande, ou mesmo a busca por justiça, ainda que uma justiça distorcida como a dele, justifica usar táticas moralmente questionáveis e sacrificar relações humanas que são fundamentais. Onde que a gente traça essa linha, né? Exato. Onde fica a linha entre a estratégia que talvez seja necessária para sobreviver, para prosperar num mundo complexo, e a perda da nossa própria essência nesse caminho para o poder? Uma questão que, com certeza ecoa muito além do universo de Naruto.